Eleição importante para a Câmara dos Deputados e para o país. Olha, e hoje uma mega operação policial em diversas favelas do Rio de Janeiro deixou pelo menos 7 mortos. Milhares de alunos não puderam ir às escolas por conta dos confrontos. É uma investida do governo que prometeu recursos para a área da segurança pública no enfrentamento das organizações e facções que atuam além da milícia no Rio. Vamos ver então no VT. Uma mega operação policial em várias favelas do Rio de Janeiro deixou pelo menos 7 mortos nesta terça-feira. A ofensiva foi lançada na madrugada contra diversas comunidades na zona norte da cidade, incluindo os complexos da Maré, do Alemão e da Penha. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informou a apreensão de 5 fuzis, 3 pistolas e 7 rádios, além de drogas. A corporação também disse que 7 criminosos foram mortos, 3 suspeitos ficaram feridos e outros 2 foram detidos. A operação tinha como objetivo a captura de chefes do Comando Vermelho. Os confrontos nas comunidades impediram a abertura de dezenas de escolas e deixaram mais de 20 mil alunos sem aulas. Operações policiais para prender traficantes são comuns nas favelas cariocas, onde os moradores ficam no meio do fogo cruzado. Especialistas e organizações de direitos humanos criticam as ofensivas pela baixa eficácia contra o crime organizado. Em agosto de 2023, operações antidrogas em diversas comunidades do Rio, de São Paulo e da Bahia deixaram 44 mortos em menos de uma semana. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou em setembro passado que destinaria 900 milhões de reais nos próximos 3 anos para um plano nacional de combate às organizações criminosas. Tá aí, João, polícia na rua no combate a facções. A situação do Rio hoje é uma situação complicada. Você tem, de um lado, uma milícia, que na sua maioria são formadas por pessoas que tiveram formação militar, seja no Exército ou nas polícias, sendo civil e militar, e até agentes federais, né, que era uma coisa que não impensável, né? Agora mesmo até agentes prisionais que estão sendo acusados de participarem na fuga no Rio Grande do Norte. Como foi que surgiu as milícias? De colaborar. A milícia, ela surgiu no vazio do Estado. Você tem, por exemplo, os comandos surgiram quando se aprisionou todo mundo junto. E todo mundo teve que articular sua defesa, né? O primeiro comando surgiu, o Comando Vermelho, que é o primeiro facção, surgiu quando o quê? Quando se pegou um monte de presos políticos e se misturou os presos políticos com a bandidagem. A bandidagem não tinha organização. Se pegou os presos políticos que estavam no Romão Dias e se levou para Ilha Grande, que é onde ficavam os presos de segurança máxima. Que naquela Ilha Grande, entre aspas, era difícil de sair, ainda passou muito tempo lá, que era o presídio. Já a milícia, ela surge quando o Estado, por exemplo, o Rio de Janeiro, até pouco tempo pagava o pior salário, embora seja um dos estados, entre aspas, mais rico, mas também o mais endividado da federação. O Rio de Janeiro pagava R$ 1.500 para um soldado de policial militar. O salário base era R$ 1.500, com um penduricalho chegava a 3 mil e pouco. Menos do que o do Piauí. Menos do que o de todos os estados. Sim. É uma situação que, num estado daquele tamanho, por exemplo, quando lá ganhava 1.800 e pouco, São Paulo pagava 4. Injustificável, inacreditável. O Distrito Federal paga 9 para um policial militar. Então você vê, o Rio ainda hoje convive com isso. Melhorou. Mas ainda convive. Não estou dizendo que isso foi a causa, não. Mas no momento que você tem gente que é formado, bancado pelo Estado para se formar, e esse pessoal degringola para a bandidagem, começou primeiro com... A milícia começa no jogo do bicho. Começou com o bicho. Acobertamento. Uma oferta de uma segurança particular para... Uma proteção. Proteção contra o crime. E terminou... Se está havendo uma atividade, vamos até hoje em dia, eles não gostam... Tem até bicheiro que já ganhou causa na justiça, né? Não é mais crime, é contravenção penal. Olha, e diante dessa... Nada disso. Para você ver que até isso muda a linguagem, né? É. Não, eu sou um contraventor, criminoso não, é diferente. Ou seja, eu sou um pequeno criminoso, né? Com 1.000 bancas, um pequeno criminoso com 1.000 bancas. Sim. É um grande criminoso, né? Com 1.000 bancas de jogo do bicho, por exemplo, que era a rede do Castor, que era para todos, né? Sim. Eu fiz uma propaganda de graça, mas... A maior do Brasil era dele, né? Mas me responde uma coisa. Diante dessa origem, o surgimento nesse contexto, até hoje, operações desse tipo, surgem efeitos para combater a milícia. Surge efeitos, você vê que se aprende. 10 armas de uso restrito. Importante. Você aprende numa operação dessa, você aprende 10 armas de uso restrito,
como se fosse uma coisa normal. Por exemplo, fuzil em todo lugar do mundo só se usa em guerra. Só tem um país que libera o uso de fuzil, inclusive automático, que é os Estados Unidos. Em geral são restritos, né? Que em geral são restritos. Normalmente eles trabalham aí hoje em dia o que acontece? Você vê o Exército ainda, algumas unidades ainda operam, o padrão não é mais o FAL, mas ainda operava o FAL. Até um dia desse o FAL. Que é um fuzil da década de 40. Ultrapassado. E os caras aqui com o M16, que é um fuzil difícil da competir. atual, americano. Mas só dar um exemplo, o que eles mais usam aí é o AK-47 e o FAL. É o mais usado, porque o AK-47 não tem manutenção. São armas de guerra. Não tem manutenção, ele pode pegar água, areia, não dá problema. Junto aos civis, armas de guerra. E aí o João traz um ponto muito importante, que é operações importantes para a recuperação, para a apreensão, retirada de circulação de armas de fogo. E isso precisa ser combinado com outra estratégia, que é a estratégia do sufocamento financeiro das organizações que é o que começou o trabalho começado pelo ministro... Pelo ministro Flávio Dino, que deve né? ser continuado agora por Lewandowski. Marta Santos. É isso, Ananias. Eu acho importantíssimo a gente tratar sobre essa pauta, porque, na verdade, a gente nem trata mais de segurança pública, né? Da insegurança pública. No meio disso, depois de tudo que o João apontou aqui, toda a tecnicidade das operações, de tudo que acontece nisso, acho que quem mais sofre na ponta é quem está no meio disso, está entre a polícia e está entre as organizações criminosas, está entre essas facções criminosas, que é justamente a população que vive nessas comunidades. Imagina você acordar de manhã com uma bala do lado do seu travesseiro, com tiros de metralhadora, de armas aí super sofisticadas, como o João está colocando, armas de guerra na frente da sua casa, pessoas morrendo ali, correndo risco de morrer, crianças no meio disso. Então, quem fica no meio disso tudo, quem fica no meio dessa confusão toda, é a população que vive ali, a população que não tem para onde ir, né? Eles não têm outros lugares. E, assim, é impressionante como essas facções, como esses grupos, eles realmente são organizados, eles estão realmente infiltrados com essas pessoas, com esses civis ali, né? Eu vi um jornal, uma notícia de que a polícia, às vezes, até sabe quem são os chefes das facções e sabe, na maioria das vezes, porque usa inteligência para isso, mas que não consegue chegar até eles porque eles são impossibilitados de entrarem naquele ambiente. Ainda tem, então, né, esses locais inacessíveis sem para falar da corrupção policial que também existe. Enfim, é um esquema tão organizado e que já está tão enraizado entre as pessoas que fica muito difícil diferenciar quem é do bem e quem é do mal. E aí, no final das contas, quem acaba se prejudicando, quem acaba morrendo, muitas vezes são os inocentes que estão ali no meio dessa guerra. Tá aí, mais uma operação, a gente vai acompanhar, é um dos caminhos para o combate ao crime, cada vez avançando, e a necessidade de reação do Estado é evidente e a gente vê as ações sendo tomadas. Bom, a gente avança